Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam de uma forma ou outra aproveitando esse momento. Eu vou ser bem sincero, eu tenho aproveitado para estudar bastante, tenho aproveitado também para fazer algumas atividades físicas todos os dias. Afinal de contas, à medida que a gente vai ficando mais velho, se a gente não parar, né, para fazer uma atividade, a gente tem que cuidar do corpo e da alma sempre. E também tenho aproveitado para relembrar de várias pessoas que me ajudaram muito nessa vida. Isso é muito bom, né? A gente ter essa memória, essa gratidão, eu acho isso muito legal. No último vídeo que eu coloquei, quando falei de ecologia, eu falei do meu professor Lev Verchenko, um russo, que me falou muito sobre ecologia. E agora eu vou falar com vocês do sistema endócrino e que me fez lembrar de um mestre, o meu mestre na biologia. Me fez lembrar muito do Hércules Antônio Guimarães. Para mim, o maior professor de biologia de todos os tempos. O Hércules, ele foi o meu professor, o Hércules foi meu amigo, foi meu colega de trabalho, e eu carrego o Hércules comigo todos os dias na minha vida. Que Deus o tenha, meu amigo. Nunca esqueçam dos seus mestres. Vamos ao sistema endócrino? Muito bem, meus queridos. O sistema endócrino é também um dos sistemas responsáveis por fazer a regulação do nosso organismo. O nosso organismo ele pode ser regulado através dos impulsos elétricos, que são os impulsos nervosos, onde o sistema nervoso, através dos neurônios, a sua principal célula, conduz essas informações para diversas atividades do seu organismo. Já o sistema endócrino vai fazer isso através de substâncias químicas. E os órgãos responsáveis, né, por isso são as glândulas, e essas substâncias são os hormônios. As glândulas podem ser de diversos tipos, mas a grosso modo vamos dividi-las em glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. As exócrinas são aquelas que produzem secreção que serão lançadas para fora do corpo ou por alguma cavidade do corpo, mas que tenha contato com o meio externo. Por exemplo, glândula mamária, glândula sudorípara, sebácea, glândula salivar. Essas são exócrinas. E que não é o que a gente quer aqui, não. Nós queremos aqui as glândulas endócrinas, aquelas que lançam as suas substâncias na corrente sanguínea e, consequentemente, ela tem uma ação sistêmica em seu organismo. O que proponho hoje é exatamente fazer o estudo dessas principais glândulas e seus hormônios. Vamos observar o seguinte: teremos glândulas em diversas partes do corpo, começando desde a cabeça, onde nós temos uma glândula chamada de hipófise, e vamos descendo para tireoide, paratireoide, suprarrenais, o pâncreas, que nós vamos ver que tem algo especial no pâncreas, pois é uma glândula anfícrina, vou explicar para vocês isso. E também teremos as gônadas, testículos e ovários, para a produção dos principais hormônios do nosso organismo. Bem no meio da nossa cabeça nós vamos ter a glândula chamada de hipófise. A hipófise antigamente era chamada de pituitária, pois o seu formato lembrava uma pitanga. Ela fica exatamente no meio da sua cabeça. Mais especificamente, em uma região, depositada em uma região do seu crânio chamada sela hipofisária. E a hipófise ela vai ser dividida em dois lóbulos. Um que fica voltado para a parte posterior, ou seja, para a parte de trás da cabeça, e outro para a parte anterior. O que é da parte de trás da cabeça a gente chama de neurohipófise. O que fica voltado para o lado da frente a gente chama de adenohipófise. Cada um desses lados tem um papel importante na produção de determinados hormônios. A neurohipófise, por exemplo, quando recebe mensagens do hipotálamo, ele começa a produzir dois hormônios em específico. Então, a neurohipófise, ao receber mensagens do hipotálamo, sejam essas mensagens nervosas ou químicas, induz a neurohipófise a produzir seus hormônios. O ADH, hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, e a ocitocina seriam os hormônios produzidos na neurohipófise. O ADH, hormônio antidiurético, tem como função atuar lá nas alças de Henle, permitindo o processo de reabsorção de água. Já a ocitocina atuará nos músculos lisos encontrados no útero e
também na região mamária, para que possa promover não somente a liberação do feto na hora do parto, né? Mas também a ejeção do leite. Uma coisa é produzir o leite, outra coisa é ejetar o leite, tá? Para a ejeção, a ocitocina vai ser. A ocitocina é chamada de hormônio do parto. Né? No momento do parto, essa ocitocina vai estar em alta. Se por um acaso a mulher tem poucas contrações, a gente pode colocar nela ocitocina para aumentar essas contrações. Se você por um acaso tem uma carência de ADH, do hormônio diurético, você vai ter um problema de poliuria, né? Você não vai conseguir reter muita água e, consequentemente, vai urinar demais e acaba fazendo com que essa perda significativa de água te leve a um quadro chamado de diabetes mellitus. Desculpe, diabetes insípidos. Mellitus nós vamos ver na frente, que é falta de insulina. Né? Então é diabetes insípido. Hoje nós temos alguns tratamentos com ADH sintético que pode resolver isso de uma maneira bem interessante. Bom, já a adenohipófise tem outras funções, produz outros hormônios. Entre eles nós teremos os hormônios chamados tróficos, o hormônio do crescimento e também o hormônio lactogênico. O hormônio trófico é aquele que atuará em uma glândula em específico. Mais ou menos assim, uma glândula produz um hormônio trófico, ele cai na corrente sanguínea, vai até essa glândula-alvo e induz a glândula-alvo a produzir aquilo que a gente necessita. Essa glândula-alvo lança também na corrente sanguínea os hormônios e o seu corpo, então, vai perceber se aquilo está em maior ou menor quantidade dentro daquilo que ele precisa. Se tiver em grande quantidade, nós teremos uma anulação da produção do hormônio trófico e, consequentemente, a glândula-alvo para de produzir o hormônio X. Se tiver em baixa quantidade de hormônio X, por exemplo, a hipófise percebe, produz mais hormônio trófico e a glândula-alvo produz mais hormônio X. Esse mecanismo é chamado de mecanismo de feedback e é o que auxilia nessa regulação de várias funções do organismo. Dos hormônios tróficos produzidos, então, na hipófise, nós teremos o tireotrófico, que, como o próprio nome diz, atua na tireoide. O nome trófico, gente, o final aí, trófico, ele indica nutrição, alimentação, indução, ok? O adrenocorticotrófico vai atuar no córtex das adrenais, as suprarrenais, antigamente eram chamadas de adrenais. E os gonadotróficos atuam nos testículos, ovários, nas gônadas, permitindo então que nós tenhamos o desenvolvimento não somente de gametas, mas também de outros hormônios. Como falei para vocês, sai o TSH lá da sua hipófise, cai na corrente sanguínea e atua na tireoide. Cairá lá na corrente sanguínea e atuará lá no córtex das suprarrenais o adrenocorticotrófico, apesar de ele ter sido produzido lá em cima na hipófise. O mesmo acontecerá então com os gonadotróficos. Já o hormônio do crescimento, ele permite que você tenha não somente um aumento no tamanho de número, não é número de células, mas também no tamanho das células, em alguns casos, fazendo com que o indivíduo cresça mais ou menos, dependendo da quantidade que tiver. Caso ele tenha pouco, nanismo. Se ele tiver demais, o gigantismo. Apesar de ser grande, não é que tudo funciona direito não, tá? O gigantismo é um problema, tá, gente? Assim como o nanismo. Pode acontecer também de você ter uma carência desse hormônio já adulto. Aliás, carência nem tanto, desculpa, que na verdade você vai ter um excesso, você vai ter uma produção exagerada dele enquanto adulto. E produzindo demais adulto, você vai ter um quadro chamado de acromegalia, as suas extremidades ósseas, elas crescem. Também, assim, um lugar que tem muita cartilagem. Então, orelha, nariz, né, os arcos supraciliares, eles ficam sempre maiores, assim. É um problema chamado de acromegalia. Muitas vezes, os indivíduos já adultos começam a utilizar esse hormônio sintético para fazer o crescimento. Às vezes, alguns fisiculturistas utilizam isso. E nós vamos observar não somente essa acromegalia em orelha, nariz, mão, mas até na arcada toda dentária. Já viu uma falha entre os dentes da frente? Chama diastema. Isso aí porque vai crescer muito ali também, pode levar esse diastema, um caso de acromegalia.
O hormônio lactogênico, ele é para a produção do leite. Então veja só, a ocitocina auxilia na ejeção, na produção é o lactogênico. A ocitocina é produzida na neurohipófise e aqui na adenohipófise nós teremos esse hormônio. A tireoide, que se localiza exatamente no seu pescoço, vai ficar na frente aqui da traqueia, apoiado na cartilagem cricóide, aquele que dá o gogó na gente, assim, um pouquinho abaixo dela, tem como função regular a atividade metabólica do seu corpo, produzindo o hormônio chamado tiroxina. E a tireoide funciona da seguinte maneira. Ao precisar aumentar a atividade metabólica, o corpo percebe isso e lança mensagens para a adenohipófise produzir o TSH. O TSH, então, cai na corrente sanguínea, vai até a tireoide e induz esta à produção da tiroxina. A tiroxina cai na sua corrente sanguínea e vai permitir que o metabolismo celular fique maior, ele será estimulado e com isso você terá disposição, vai ter energia para fazer as coisas. Mas, para a produção da tiroxina, é fundamental que tenhamos a presença do iodo. A tiroxina, também chamada de tetraiodotironina, e como o próprio nome diz, precisa de iodo para a sua composição. Iodo esse que temos que adquirir através de nossa dieta. Caso tenhamos uma carência de iodo na nutrição, observaremos que a baixa de tiroxina será detectada e a sua hipófise, então, começará a produzir TSH de uma forma muito intensa e, obviamente, induzindo a tireoide a produzir muito mais tiroxina. Só que eu não tenho iodo para produzir a tiroxina. A tireoide não vai produzir se não tiver o iodo. Só que a hipófise não quer nem saber. Ela fala, vai mandando TSH falando, produza. Se ela vai produzir, eu não quero saber como, mas que eu quero que ela produza. Resultado, a tireoide, ela começa a trabalhar mais do que deve e acaba inchando, dando um edema que nós chamamos de papo ou bócio endêmico. Ela incha bastante, a pessoa vai ter um quadro de hipotiroidismo em função disso. E ele fica com um papo mesmo, ele fica com o pescoço bem inchado, como vocês podem observar nesse caso aqui. O mais assustador nessa foto aqui, que até hoje eu não consigo entender, como a pessoa chega nesse estágio ainda sorrindo, né? Isso aí é realmente ver a vida com um olhar bem interessante. O iodo é colocado no sal de cozinha, né? E consequentemente fica fácil da gente adquirir. É uma medida adotada pela Organização Mundial de Saúde para vários países. Foto onde uma criança que apresenta todo um retardo no seu desenvolvimento, não somente um problema de debilidade mental, atraso sexual, mas tudo. Obviamente porque ele não tem, como vou falar para vocês, a atividade metabólica necessária para o seu desenvolvimento. Também temos o quadro de hipertiroidismo. Se você, por um acaso, tem uma produção excessiva de tiroxinas, tem muita tiroxina no sangue, já leva o contrário. Você vai ficar extremamente ativo, seu coração acelerado, taquicardia, você vai perder peso porque está gastando muito, você não aguenta calor, você treme, você tem exoftalmia, os olhos ficam esbugalhados até. E, obviamente, vocês podem perceber também que o papo é bastante evidente. Nas tireoides, nas próprias tireoides, aderido a ela, nós teríamos as chamadas paratireoides. São essas bolinhas aqui, ó, que vocês podem observar aqui e aqui. Serão 4, na verdade. Esse lado aqui foi retirado da parte externa, mas teria uma aqui e outra aqui, tá? E para que serve isso? Bom, as paratireoides, através de 2 hormônios, a calcitonina e também o paratormônio, vão fazer a regulação de cálcio na sua corrente sanguínea. O cálcio, todo mundo sabe, é fundamental para que tenhamos a matriz óssea sendo formada. Então, quando a gente ingere o cálcio, ele vai ser absorvido, cai na corrente sanguínea e nós vamos colocar do sangue nos ossos esse cálcio.
Quem permite isso é até a calcitonina. Também temos outros auxílios, vitamina D participa nisso também. Só que o cálcio ele também é fundamental em outras coisas no seu corpo, como movimento de contração muscular e coagulação sanguínea. Então, às vezes, quando você tem uma baixa de cálcio, no sangue, a gente tende a pegar dos ossos e colocar no sangue. Aí é um outro hormônio que é o paratormônio. Algumas pessoas podem ter um problema nessa quantidade de paratormônio. Aí o que acontece? Ele vai ter um problema de hipoparatiroidismo e que leva ao que nós chamamos de tetania. A tetania é o seguinte: se você tem pouco, você vai ter menor quantidade de cálcio no sangue. Esse cálcio é fundamental para que o tecido nervoso e muscular entre em compasso para fazer o movimento de contração exato. E se não tem, ele vai ter contrações dos músculos, parecendo um quadro de tétano, por isso o nome tetania. O tétano é uma doença bacteriana provocada pela substância tóxica que é feita pelo Clostridium tetani, a bactéria. Tá? Essa substância leva a essas contrações musculares, que não tem nada a ver com o que é agora, que é uma carência nutricional, tá bom? O nome tetania é porque o sintoma lembra o tétano. Descendo agora, nós vamos chegar a uma glândula anfícrina. Disse para vocês anteriormente que o pâncreas ele tinha uma condição diferenciada, pois ele produz não somente substâncias exócrinas, que são lançadas para fora do corpo, uma cavidade do corpo que tenha contato com esse meio externo, mas também tem a produção de hormônios, e no caso aqui dois, chamado de insulina e glucagon. A parte exócrina do pâncreas é feita aqui, nas células do ácido pancreático. Já a ilhota de Langerhans é responsável pela produção tanto da insulina quanto do glucagon. Insulina e glucagon serão fundamentais para realizar o controle glicêmico do indivíduo. Por exemplo, o indivíduo está com muita glicose na corrente sanguínea. O que eu preciso fazer? Eu tenho que diminuir isso, eu tenho que manter uma homeostase. Homeostase é uma constância concentracional. Não quer dizer que você vai ter aquilo estático não, tá? É variável, mas você tem uma margem que você tem que manter. Como eu faço essa regulação? O pâncreas percebe, as ilotes de Langerhans vão perceber que tem maior quantidade de glicose no sangue do que deveria e automaticamente produzem mais insulina. Isso, ao cair na corrente sanguínea, espalha pelo seu corpo e permitirá que o aumento da absorção da glicose pelas células aconteça. Permitirá também que a glicose possa ser convertida em glicogênio mais facilmente lá no seu fígado e nos seus músculos. E, obviamente, se você tiver um excesso disso, a gente vai fazer essa reserva através de lipídios também em função dessa insulina. Consequentemente, nós teremos a diminuição da concentração da glicose no sangue. Pessoas que apresentam baixa na produção de insulina têm um quadro chamado diabetes, lembra? Diabetes mellitus. Quando você já tem o contrário, você tem pouca glicose no sangue, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que arrumar um jeito de aumentar. Aí as ilhotes de Langerhans percebem e começa a produzir o glucagon, que faz o seguinte, pega o glicogênio que estava acumulado e converte em glicose lá no fígado, caindo em corrente sanguínea glicose, indo para todas as células para que a gente consiga fazer esse controle glicêmico. Consequentemente, dessa maneira, a gente aumenta a concentração. Vocês estão percebendo que é sempre assim, tem muito, produz, tem pouco, aliás, tem muito, para de produzir, tem pouco, produz muito. Vão respondendo, o corpo percebe aquilo que você precisa. Esse aqui é uma curvinha uma curva glicêmica, né, que a gente chama. E o indivíduo, quando está normal, ele vai ter ali a glicemia, a quantidade de açúcar, de glicose na corrente sanguínea, variando de 80 a 120. Podemos, em alguns momentos, passar do limite? Claro, como eu falei, não é algo estático. Podemos estar um pouco abaixo, mas a gente tem aqueles mecanismos para regular. Quando o indivíduo não tem, quando ele, por exemplo, não consegue produzir a insulina de uma maneira eficaz, ele vai ter o quadro de diabetes mellitus, por isso a quantidade exagerada de glicose na corrente sanguínea. Se por um acaso ele tem uma
hiperprodução, ele vai ter um hiperinsulinismo, aí ele fica abaixo, que também vai dar um problema, uma vez que a célula não vai estar recebendo, né, tudo aquilo que ela necessita nos dois casos, tanto para cima quanto para baixo. Já as suprarrenais, que são chamadas de adrenais, antigamente eram chamadas de adrenais, elas ficam, como o próprio nome diz, acima dos rins e tem duas partes, o córtex e a medula. O córtex é a parte externa, tá? A medula é a interna. Cada uma dessas partes produz hormônios diferentes. O córtex, que sofre a ação lá do hormônio adrenocorticotrófico produzido na hipófise, é responsável pela produção dos mineralocorticoides, dos glicocorticoides e dos sexocorticoides. A aldosterona, que é um mineralocorticoide, tem como função permitir o processo de reabsorção de sódio e a excreção de potássio lá nos rins, permitindo que a sua concentração fique também estável. Já o cortisol, ele permite um fenômeno chamado de neoglicogênese, que é você converter proteínas e lipídios em glicose caso haja essa necessidade. Os sexocorticoides servem para produção de hormônios, tanto masculino quanto feminino, para desenvolver as características sexuais secundárias. No caso do hipoadrenalismo, né, o cara produz menor quantidade de hormônios corticoides, ele pode ter um problema chamado de mal de Addison. Né? E o que vai acontecer com isso? Vamos lá. Se ele não consegue converter, às vezes, a proteína e o lipídio em glicose, ele tende a utilizar somente o que ele tem de glicose e, obviamente, ele vai perder muitas substâncias energéticas assim. Ele não consegue metabolizar, às vezes. Vou dar um exemplo que é melhor, né? Então, sempre exemplos são melhores. Vamos supor que você está num determinado momento em que você não tem a glicose disponível na sua corrente sanguínea. O que a gente faz normalmente? Pega o glicogênio e converte. Ah, mas tem pouco glicogênio também, então um período de jejum mais longo. Aí eu vou tentar pegar proteínas, vou tentar pegar lipídios e converter aquilo. Estou pegando uma situação bem drástica. E se você não consegue fazer isso, imagina. Sem falar também que você não vai ter nunca acúmulo, né, dessas substâncias. Por isso que você tem uma série de problemas. O hiperadrenalismo também é um problema, porque já é o contrário. Eu vou pegar tudo que eu tenho, até o que eu não devia pegar de proteína e lipídio, e vou convertendo. Então, os dois casos são problemas. O mal de Cushing, por exemplo, é quando o menino está com está com excesso, na produção desse hormônio. Nesse caso, uma criança com tumor aqui na suprarrenal. E na medula, no meio, nós temos a produção de adrenalina. A adrenalina, acho que é o hormônio mais conhecido como hormônio da emoção, né? Toda vez que você está mais ativo, toda vez que você está ligado, toda vez que você está voltado a situações de alerta, você vai estar com uma grande quantidade de adrenalina. A adrenalina é para isso mesmo, para te deixar em situação de fuga, situação de contato direto com o meio. O seu sistema nervoso simpático fica extremamente ativado com ele. Vai aumentar o batimento cardíaco, vai melhorar a sua situação para respirar, vai favorecer a musculatura esquelética por causa de fuga. Enfim, a adrenalina está voltada sempre para essas situações. Inclusive permitindo que você converta a maior quantidade possível de glicogênio em glicose para você ter energia suficiente para conseguir fugir, né? Para você dar glicose para as células conseguirem fazer o fenômeno de respiração celular, liberar muita energia e você ficar bem ativo. Bom, no caso das gônadas, tanto testículos quanto ovários, nós vamos falar em uma outra oportunidade, pois ela fica melhor de se explicar quando falarmos do sistema reprodutor. Espero que essa aula tenha ajudado vocês e espero encontrá-los o mais rápido possível, ok? Um grande abraço para vocês. Vocês do segundo ano do ensino médio poderão assistir mais aulas como essa já na semana que vem, tá bom? Abraço!